Hoje eu quero falar sobre o dia que eu dizimei sem ter dinheiro. Eu fiz essa loucura. Eu dizimei na igreja sem ter dinheiro. Lá na igreja tem um costume de, antes da gente dizimar e ofertar, abençoar a casa de Deus com nossos recursos, a gente ora antes e coloca a oferta e o dinheiro na mão. Levanta, às vezes as pessoas, mesmo que seja pelo Pix, as pessoas, elas, na hora da oferta, elas usam cédula, usam moeda para semear na casa de Deus, na igreja. E a gente sempre ora antes, o pastor sempre ora antes. E aconteceu um caso muito inusitado comigo, que foi um dia que eu estava muito mal, estava muito liso, sem dinheiro. E aí o pastor disse assim: coloque na sua mão a sua semente, né? Porque a gente sabe que, na verdade, a oferta e dízimos é uma oportunidade para Deus nos abençoar. A gente semeia, a gente planta a nossa oferta, devolve o dízimo, mas sabendo que Deus trabalha numa lei de recompensa. Então, quando nós plantamos, quando nós semeamos, Deus nos recompensa em dobro. Só que o interessante é exatamente isso. Quando Ele nos recompensa em dobro, é para a gente ter mais para dar de volta. E fica sempre nesse ciclo de prosperidade, onde a gente dá um tanto, Deus nos devolve no tempo dele em dobro, e a gente vai ter o dobro para dar mais. E Deus vai nos dar cada vez mais, e assim nós vamos crescendo. Isso é uma visão teológica, bíblica, da nossa igreja, é a minha visão, e muitos outros cristãos entendem dessa forma. Mas o que foi inusitado não foi isso. O inusitado foi porque no dia eu não tinha dinheiro. Eu não tinha moeda, eu não tinha nada. Apesar que eu não gosto de dar moeda, eu não gosto de dar migalha. Mas eu não tinha moeda, não tinha cédula, não tinha nada. Não tinha Pix, não tinha nada. E eu fiquei muito incomodado. Tem pessoas que se incomodam quando o pastor fala sobre dízimo e oferta. Que não são os crentes, não são os convertidos, são os convencidos. Mas existem os verdadeiros cristãos, ou as pessoas que entendem a mensagem e querem sempre semear. Não é querendo dar um de bichão aqui, mas eu sou uma dessas pessoas que eu gosto de sempre ter o que dar para a casa de Deus. E eu não tinha. Não tinha, fiquei muito incomodado. Eu disse: pronto, Jesus, maravilha. Todo mundo está levantando a sua semente e eu não tenho dinheiro aqui, eu vou fazer o quê? Querendo ou não, as pessoas vão olhar assim para mim. E aí eu sem nada, eu vou passar vergonha, eu não gosto disso não. E aí eu pensei: e agora? Todo mundo semeando alguma coisa, eu vou semear o quê? Vento? Vou semear oxigênio, que eu não tenho nada na minha mão. Eu vou semear oxigênio, é? Não tem sentido isso. Foi aonde Deus colocou no meu coração de fazer um ato profético. Eu fechei minha mão, levantei minha mão e disse assim: Senhor, não tem nada aqui na minha mão, mas quando a salva passar, eu vou colocar minha mão dentro como se eu estivesse deixando algum dinheiro lá, mas na verdade eu não estou deixando dinheiro nenhum. Mas no meu coração eu estou fazendo um ato profético. E eu fiz essa loucura. O pastor orou, e eu de mão fechada, sem ter nada na minha mão. Quando a salva passou, eu botei minha mão. A menina que estava segurando a salva, passando, né, na igreja, pensava que eu estava colocando dinheiro, mas na verdade era só minha mão vazia. E eu abri lá e soltei um bocado de vento. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que me chamou a atenção foi que no outro domingo Deus me honrou. Quando foi no outro domingo eu já tinha dinheiro. E depois no outro domingo eu já tinha mais. E eu percebi que Ele tem me honrado pela essa atitude que eu tomei. Então, por mais que seja maluca, às vezes alguns pensamentos que vêm na sua cabeça, dá pra gente perceber se tem Deus no meio. E eu senti que Deus estava comigo. Mesmo eu fazendo um ato profético de segurar vento na minha mão, mas eu disse: ó Jesus, hoje eu não tenho nada na minha mão aqui, hein? Tô com a minha mão fechada aqui, mas não tem nada. Mas no próximo domingo, eu quero que tenha dinheiro aqui, porque eu quero semear, porque eu também quero ser abençoado, eu não quero ficar para trás, eu não vou ficar para trás. E foi aí aonde eu semeei, e foi muito legal. Então esse foi o dia, foi uma noite, ninguém estava sabendo de nada, mas hoje, a galera, meus amigos já sabem que eu fiz isso. Mas foi muito engraçado para mim, depois eu fiquei rindo de mim mesmo. E foi isso, foi nessa noite que aconteceu, que eu semeei, que eu dizimei e que eu ofertei sem ter dinheiro. Fé é colocar o pé sem ter chão, é levar a panela sem ter comida,
é declarar uma vitória, mesmo que tudo esteja favorável ao contrário. Fica na paz e seja sempre conectado em Cristo.